bipolaridade, muitas vezes a gente até brinca, eu sou bipolar, eu tô bipolar, como se isso fosse algo assim banal. Mas na verdade, gente, é algo muito sério. Quando a gente fala transtorno bipolar, é um transtorno de personalidade? Não, o transtorno bipolar ele é um transtorno do humor. Do humor? Humor, isso. O humor é uma das funções cognitivas, né? O cérebro, entre outras funções, ele tem a função de regular o nosso humor. Quando estamos diante de situações que nos animam, a gente vai sentir ali aquela sensação de alegria, de maior disposição. Da mesma forma, quando passamos por situações difíceis, vamos sentir aquela angústia, aquele sentimento de tristeza. E nós temos algumas estruturas, alguns recursos cerebrais que modulam o nosso humor, que nos ajudam a sair de um estado de tristeza ou mesmo de um estado de exaltação. Essa tabela, esse gráfico que a gente está vendo aí, a questão do humor, é isso, doutor? Exatamente. Essa tabela, ela ajuda a gente a ilustrar o que seria uma variação normal de uma variação patológica do humor. O verde ali um pouco mais claro, ele está mostrando o estado de eutimia, que é o estado de humor normal. Nós temos oscilações normais do humor, ora estamos ali mais animados, outros momentos não estamos tão bem. Isso não quer dizer que sejamos bipolares. Tá, isso no mesmo dia, eu posso trocar de humor várias vezes por dia, não quer dizer que eu seja bipolar. Exatamente. O humor, ele tem de ser tende a ser mais um pano de fundo, assim, o afeto é um pouco mais oscilante, mas essas oscilações podem acontecer, isso por si só não é patológico. Quando que é considerado, eu posso falar de doença? Sim. O transtorno é uma doença? Sim. O transtorno bipolar? Sim, ela faz parte ali, vai estar enquadrada nas classificações internacionais de doença, né? Uma vez que ela rompe com o estado de saúde, né? A OMS ela já determina a saúde como um completo estado de bem-estar físico, emocional, social, não somente a questão de qualquer alteração fisiológica. Então, uma vez que ela rompe com isso e gera um sofrimento para o indivíduo, a gente vai atribuir esse nome transtorno e vai ser classificado como doença. Vai mandando mensagem pra gente no 43 999520380. Se você tiver alguma dúvida, se você for assim, nossa, será que eu sou bipolar? Será que eu tenho isso? Você tem dúvida? Manda mensagem pra cá, 43 999520380. Quando a gente fala dessa bipolaridade, que bi é de dois mesmo, de extremos, né? A pessoa vai, tipo, da euforia para depressão, de um quadro extremamente agressivo para um quadro extremamente pacífico. Isso tem a ver com os hormônios ou não tem nada a ver com o hormônio, a bipolaridade? Algumas alterações fisiológicas já foram bem descritas, né? A gente já há algum tempo na literatura observa, já foi identificado tanto fatores genéticos, né, um risco maior, inclusive em pessoas que têm algum familiar, principalmente de primeiro grau, né, e também associado a alguns fatores ambientais, né, que acabam contribuindo para o surgimento dessa doença. Alguns exames de neuroimagem, tanto estrutural quanto funcional, já identificaram alterações nessa estrutura cerebral, nesses pacientes e até no funcionamento, né? Então, o que acaba gerando essa dificuldade na modulação do humor. Então, o indivíduo que tem uma condição orgânica, né, que está ali alterando esse humor, dificultando ele de se sentir bem, né, apesar das circunstâncias às vezes estarem propícias, né, enfim, esse indivíduo ele vai ter muita dificuldade de se sentir bem. Vai mandando mensagem pra gente no 43 999520380. O pessoal tá mandando mensagem, vamos ver a mensagem do telespectador? Coloca aí na tela pra gente ver então. Vamos lá. 43 999520380. Boa tarde, Sarinha linda, que bom que você voltou. Acho que a minha sobrinha tem este problema. Ela tá bem conversando, do nada ela surta. É horrível o convívio com ela. De quem que é essa mensagem, Ferzinha? Mensagem da Sandra. Pode ser bipolaridade, transtorno bipolar? Pode, né? Isso não quer dizer que qualquer manifestação de irritabilidade, oscilação do humor seja transtorno bipolar. Okay. A gente está diante de uma condição na qual o indivíduo vai intercalar entre episódios de depressão, né, que é aquele estado do humor deprimido, com outros do estado de mania. E aí sim, nesse estado, apresentar essa exaltação do humor, que pode ser tanto na euforia, com um estado de muito bem-estar, energia, muita disposição, quanto irritabilidade. Esses indivíduos, muitas vezes, eles vão perceber-se muito ativos, uma mente mais acelerada, vão estar mais falantes nesse estado do polo da mania, né? Da mesma forma que na depressão vão estar lá com muita indisposição, com muita tristeza, uma falta de energia tão grande que
que muitas vezes esses indivíduos não conseguem sequer sair da cama. Passam dias, às vezes isso gera muita angústia na família, porque muitas vezes não se alimentam bem. Tem dificuldade de se concentrar, executar às vezes até tarefas simples do cotidiano. Então a gente está falando de um transtorno em que essas oscilações elas são mais recorrentes e mais marcadas. A gente tem um período, um tempo, né, maior da apresentação dos sintomas, né, diferente de oscilações mais simples do cotidiano. Bom, a pergunta que a gente quer saber, né? Existe tratamento? Existe cura? Tem medicação para o transtorno bipolar? Sim, existe tratamento. O transtorno bipolar, ele é caracterizado pela alteração recorrente do humor. Então, é um transtorno crônico. É um indivíduo que ele vai ter a recorrência dos sintomas ao longo da vida. Para o resto da vida? Na maioria dos casos, sim. Isso não quer dizer que esse indivíduo vá sofrer a vida inteira, porque com o tratamento adequado, a gente consegue manter o estado de humor eutímico na maior parte do tempo, né? Então, daí a importância do tratamento, né? A gente tem medicações muito legais que ajudam esses indivíduos a modularem o humor. A gente usa principalmente os estabilizadores de humor, mas a gente também usa outras classes medicamentosas, comum às vezes a gente associar antipsicóticos, né? São medicações para ajudar o indivíduo a dormir melhor, a conseguir controlar melhor a impulsividade marcada nos episódios de mania, né? Da mesma forma, podemos usar outros estabilizadores de humor associados, ansiolíticos, antidepressivos em alguns casos também ajudam bastante, né? Apesar de estudos mais recentes, eles nos mostrarem que na crise eles têm uma efetividade menor que os estabilizadores de humor, mas eles também, né, são alternativas que a gente recorre, né, dependendo do episódio que o indivíduo apresentar. Continua mandando mensagem pra gente, faz a sua pergunta pro doutor. 43 999520380. Já tem mais mensagem de telespectador.